Olá, mulheres. Aqui quem fala mais uma vez, Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro O Intercessor Feliz, de Benny Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 4, Acertando o Alvo. Como intercessores, precisamos nos concentrar em nossas orações e em nossas estratégias. Intercessores eficientes sabem ouvir as jogadas que Deus determina e sabem apanhar a bola e marcar o ponto. Intercessores eficientes são intercessores de ataque. Eles sabem como acertar o alvo. Meu esposo é apaixonado por caça. Ele já praticou caça em todo o mundo. Todo ano vamos a uma convenção de caça. Lá existem salas e mais salas, que equivalem a 12 campos de futebol, cheias de tudo que você possa imaginar que tem a ver com caça. Uma das coisas que acontece nessa convenção são leilões. Certo ano, Bill deu um lance em uma viagem de caça para a África do Sul e ganhou. Eu havia dito a ele que o acompanharia em uma viagem para caçar caso ele me levasse para um lugar quente. Considero difícil entender os caçadores que saem em regiões gélidas para conseguir capturar um animal. Meu pai e meus tios faziam isso, mas meu marido e meus filhos também. Mas eu gosto do calor. O frio eu não nos damos muito bem. Então concordei que iria a uma caçada com ele caso fosse em um lugar de clima ameno. A África do Sul seria esse lugar. Iríamos para um safari. Na primeira manhã acordamos, estava frio. Tomamos café da manhã e, em vez de pegar a estrada para caçar, fomos para uma aula de tiro. Não podemos simplesmente pegar uma arma e sair atirando. O guia queria se certificar de que, quando um animal fosse atingido, a mira fosse certeira para que ele não escapasse ou, pior ainda, fosse ferido. Nessa aula, o professor se certifica de que todos os tiros sejam certeiros e que, quando o aluno atirar, o alvo seja atingido. Quando intercedemos, fazemos o mesmo. Estamos atingindo o alvo. Um dos significados de intercessão é atingir o alvo. Essa frase vem da palavra hebraica paga. Paga significa encontrar. É a parte intensa da intercessão. Jó 36:32 relata um encontro paga, bastante intenso. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Para que sejamos um povo que ore com propósitos de ataque, atingindo o alvo em nossas orações, precisamos estar em uma jornada de busca do coração de Deus. Como podemos fazê-lo? Para onde iremos a fim de encontrar o coração de Deus? Vamos para a sua palavra a fim de encontrar o seu coração. Acho interessante que a palavra Torá vem da raiz que significa acertar o alvo, ou atirar em linha reta. Deus nos deu a Bíblia para nos mostrar o seu coração. No fim da década de 1990, havia uma tendência forte de que as pessoas orassem diretamente a partir da palavra. Orar a palavra de Deus é uma excelente maneira de orar o que está no coração de Deus. Tudo está lá, redigido, nos aguardando para orar e proclamar. Uma das principais coisas que aprendi durante aquele tempo foi a meditar nas passagens bíblicas e aprendi a pegar um capítulo ou uma passagem da Bíblia e a pensar e a meditar sobre eles. Eu lia versículos repetidamente sem pressa. Ao fazê-lo, eles entravam no meu espírito, a palavra de Deus tornava viva em meu espírito e em minha mente. Depois, eu me via orando em alinhamento com esses versículos. Eu encontrava novos significados e nova revelação em cada versículo. Minhas orações se tornavam vivas. Eu sentia como se, ao orar, eu atingisse o alvo. Os salmos são um excelente exemplo para aprender esse método de oração. Enquanto escrevo este livro, estou meditando em um salmo do qual sinto que devemos tomar posse e proclamar para este tempo em que estamos vivendo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão, e aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126. Sinta, comece a ler e a receber o entendimento do Espírito Santo acerca deste capítulo. Comece a orar esse salmo. Depois pare e escute. Você receberá mais informações enquanto ouve o sussurrar do Espírito Santo. Ele lhe dirá mais, e ao fazê-lo, comece a orar aquilo que ele lhe está dizendo.
Dessa forma, você está concentrando e se torna o alvo do propósito de Deus. O seu espírito e a sua mente se tornam um só com o céu. Você se torna um soldado de oração, de frente de ataque. Paulo foi uma das pessoas na Bíblia que sabia viver um estilo de vida no ataque. Ele sabia viver com a consciência da vitória. Em 1 Coríntios 2:4, podemos ver que Paulo sabia a razão humana não é uma boa estratégia no reino. Paulo sabia que não há muitos avivamentos que acontecem a partir da sabedoria humana. De fato, em 1 Coríntios 2, ele declara: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:4. Paulo era um homem instruído e era mais do que capaz de utilizar palavras persuasivas de sabedoria humana para reforçar o seu ponto de vista. Em vez disso, ele decidiu se achegar ao poder do Espírito Santo. Paulo continua e diz que nem sequer sabemos as boas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2:9. Nesses versículos, Paulo afirma que podemos conhecer as coisas de Deus porque Deus as revelou através do Espírito Santo. Paulo nos diz que o Espírito sonda as profundezas do coração de Deus. Ninguém conhece o coração de Deus, senão o Espírito, e é aqui que as coisas ficam empolgantes. O que vemos nesses versículos é que Deus está nos dizendo que nos deu a habilidade de conhecer as coisas dele. Se mergulharmos no Espírito de Deus, poderemos conhecer o que está em seu coração. Isso é impressionante. Deus deseja que conheçamos a Ele e aos seus caminhos. Uma luta espiritual. Um dos alvos que temos em nossas orações e em tudo que fazemos na Bethel tem a ver com a nossa crença de que Deus nos prometeu uma zona livre do câncer. Essa é uma das nossas principais orações. Estamos focados e determinados a atingir o alvo. Sabemos que temos a posse da bola nesse quesito. Já testemunhamos muitas pessoas sendo curadas dessa doença maligna, mas também já vimos pessoas morrendo por conta dela. Mas sabemos que ao continuar rolando essa bola de oração pelo campo, atingiremos o alvo e marcaremos o gol. Sabemos que essa é uma batalha espiritual. Uma das coisas que estamos lutando para combater é a mentalidade terrena. Considero uma mentalidade terrena aquela que é humanista, focada em si, carnal e que não está estabelecida nos propósitos de Deus. Quanto mais oramos e lemos a Bíblia, pregamos e curamos os enfermos, mais destruímos essa mentalidade. Jesus fez exatamente isso. Ele nos mostrou a batalha espiritual. Ele destruiu essa mentalidade terrena ao orar, pregar e agir. Uma maneira específica em que ele fez isso foi curando os enfermos. Se alguém que você conhece não crê que Deus pode curar, mas testemunha uma pessoa doente sendo restaurada depois que você impõe as mãos sobre ela, a mentalidade deste coração cético cai por terra e é destruída. Temos visto isso acontecer repetidamente, quando uma pessoa que não acreditava na cura se torna cristã depois de ver Deus curando alguém. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Para mim, essa passagem é um belo exemplo de uma mentalidade celestial. Quando a nossa atenção está voltada para Ele, somos capazes de enxergá-lo com mais clareza. E quando pensamos com uma mentalidade celestial, começamos a operar com o estilo de vida de um atacante. Veja, Deus nos deu a bola, que é a palavra de Deus. Agora é nossa responsabilidade passá-la adiante. Guarde o plano. Os filhos de Issacar conheciam os sinais dos tempos. A tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. 1 Crônicas 12:32. A parte desse versículo que mais gosto é: sabiam como Israel devia agir. Os filhos da tribo de Issacar tinham um plano, não apenas entendiam completamente os tempos, como também sabiam o que fazer nos tempos em que viviam. A bênção de Jacó para Issacar era força, descanso entre as suas cargas, um lugar de repouso aprazível e ombros curvados pelo trabalho forçado. Ver Gênesis 49:14.
Na nota do rodapé da minha Bíblia, está escrito que Issacar deveria ser basicamente dócil, conformando-se com uma vida feliz e tranquila em Canaã. Eles eram políticos, ora se aliavam a Saul e ora a Davi. Parece que os filhos de Issacar não tinham uma vida estressante, eles eram pessoas felizes, que aproveitavam a terra recebida de Deus. Pergunto-me se foi isso que os tornou tão perspicazes com as idas e vindas da grande nação de Israel. Suas vidas eram livres do estresse, do nervosismo, eles sabiam como ser felizes. Na Bethel Church, meu trabalho é supervisionar a oração. Como pastora de oração, recebo muitos e-mails de todo mundo, a maioria com pedidos de oração, emergenciais ou um alto nível de alerta para oração. Muitos são bons, mas outros são tão carregados de medo que eu preciso primeiro rejeitar o espírito que os acompanha. Recuso-me a orar movida pelo medo. O que faço é parar e perguntar a Deus como devo orar sobre determinada crise e qual é a direção dele. Concentro-me em Deus, não na crise. Quando você transfere as suas orações para o medo, é quase impossível perceber um jeito certo de orar em concordância com o que o céu está orando. Precisamos ser como os filhos de Issacar. Precisamos entender o saber e o que fazer. Permanecermos focados e seguindo o planejamento é muito importante. O Antigo Testamento está repleto de grandes histórias de reis e líderes de Israel que buscavam em Deus a sabedoria. A única esperança e salvação que possuíam era a dependência naquilo que Deus faria. Em 2 Reis 18:19, lemos a história do rei Ezequias e o grande exército assírio. A Assíria localizava-se onde o Iraque é atualmente. A nação assíria, sob a liderança do rei Salmaneser, começou a se mover pelo sul da costa, atacando cada cidade do caminho. Jerusalém era a cidade próxima na lista a ser derrubada. No versículo 35 do capítulo 18, ele diz: Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra do meu poder? Como, então, o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ezequias rasgou suas vestes, colocou roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Esse sim é um bom plano. Entrar na sua presença. De lá ele enviou o escriba, anciões e sacerdotes ao profeta Isaías. Outro bom plano, Isaías ouviu a Deus e ouviu uma palavra profética para o rei. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram da Assíria e chegaram a Isaías, lhes disse: digam ao meu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retomar o seu próprio país. Quando ele ouvir certa notícia, lá farei morrer a espada. 2 Reis 19. Então o rei enviou uma carta repleta de ameaças para o rei Ezequias. Agora observe o que acontece em seguida. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. O rei Ezequias realizou um ato profético. Ele levou aquela carta ameaçadora à presença de Deus. Ele lembrou a Deus quem ele é. Isso não significa que Deus precisava desse lembrete, mas que precisamos concordar com o céu. Esse é um bom ponto de partida, quando ele pediu que Deus não desamparasse Jerusalém. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. 2 Reis 19. Isaías então enviou uma mensagem ao rei Ezequias dizendo que, por ele ter orado contra o rei da Síria, Deus o ouvira e o responderia. Esse foi um bom dia em Jerusalém. Que plano excelente! Um ato profético fez com que uma resposta se manifestasse. Esse ato reverberou o mundo invisível e, como resultado, atingiu um grande império demoníaco. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 180.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. 2 Reis 19. Essa história é um bom exemplo de como viver em posição de ataque. O plano A de Ezequias era Deus. Ele permaneceu focado nos caminhos de Deus. Ele entendeu a importância de estar com Deus, na sua presença. Precisa-se de muita coragem para permanecer no rumo certo. Vemos isso em Ezequias. É necessário termos muita coragem para permanecer no caminho que todas as coisas estão desmoronando ao nosso redor. Seu plano está funcionando? Deus é o seu plano A? Você entende a importância da presença dele e que, ao permanecer nela, você passará a viver uma posição de ataque? Quando oramos com o estilo de vida de um atacante, nossas orações são fortes e poderosas por causa do tempo que passamos com Deus e porque Ele selou em nosso coração
quem nós somos. E a partir desse relacionamento de amor, nos tornamos valentes soldados do amor, recebendo as estratégias do coração do Pai. Sabemos que por causa do nosso relacionamento de amor com o Pai, nossas orações são poderosas e tudo pode acontecer.